A murmuração dos judeus. Murmuração, queixa, judeus. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Murmuravam, reclamavam, pois dele, de Jesus, os judeus. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Porque porque Jesus disse: eu sou o pão. O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. Porque Jesus morreu, segundo a carne, para deixar esses ensinamentos, porque tinha pessoas poderosas que não queriam que Jesus ensinasse o espiritismo para as pessoas. E Jesus ensinou e eles mataram Jesus. Por isso que é assim, entende? O pão, ele está relacionado ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita tá ligado à mediunidade. Aí já começam os médiums. As pessoas veem espíritos, as pessoas interagem com os espíritos, as pessoas incorporar os espíritos interagir com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Que desceu do céu, o plano espiritual. Tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. Céu, da parte do bem. Desceu. Manifestação espírita, incorporação, ou pode ser encarnação. Mas aqui tá dizendo que é encarnação, entende? E diziam os judeus: não é este Jesus, o filho de José? Deboche, entende? Eles não aceitam esse tipo de coisa. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Deboche. Eles desprezam esse tipo de coisa. Como, pois, agora dizes: desci do céu, o plano espiritual, tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. Eles não aceitam que a pessoa veio do plano espiritual, porque eles sabem que eles vieram do esgoto, entende? Eles vieram do esgoto, e eles não aceitam que os outros venham do plano espiritual, entende? É nesse sentido. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis, não reclameis, não reclama entre vós. Ninguém pôde vir a mim se tratar com o espiritismo cristão se o Pai, que é Deus, que me enviou,
Entende? Porque o plano espiritual vai começar, eles vão ver que aquela pessoa merece evoluir, eles vão começar a deixar os espíritos se manifestarem para aquela pessoa, até fazer elas acreditar no reino de Deus. É nesse sentido. Não o trouxer, e eu o ressuscitarei, vida após a morte, no último dia, no dia que a pessoa desencarnar, entende? Aí ela vai acordar no plano espiritual e vai começar a vida no plano espiritual. É nesse sentido. Está escrito nos profetas: profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala para o médium o que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma profecia, isso é um trabalho mediúnico, isso vira uma escritura. E serão todos ensinados por Deus. Entende? Deus libera, o plano espiritual libera para os espíritos começarem a se manifestar, a encostar nas pessoas para fazer elas se desenvolver o seu lado espiritual. É nesse sentido. Portanto, todo aquele que da parte do Pai, que é Deus, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, pro plano espiritual, e começa a acreditar no reino de Deus, entende? Não que alguém tenha visto o Pai, que é Deus, salvo aquele que vem de Deus, vem do plano espiritual, dizer as coisas, os segredos do reino de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim, no Espiritismo cristão, tem a vida eterna. Entende? Porque vai acreditar que existe o reino de Deus. Porque os outros vão se dar mal. Os outros vão ter a vida eterna. Só que nas colônias espirituais do mal, entende? Apanhando para evoluir o seu ser. Eu sou o pão, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. O pão, ele refere o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita, que está ligado à mediunidade. As pessoas veem espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Da vida, entende? Porque é os segredos do reino de Deus, da vida cotidiana, é coisa da natureza. Vossos pais comeram. Sempre que aparecer comer, banquete, ceia, refere-se a ensinamentos. O maná. Maná, o que é isso? Ele é a sombra do porvir do Messias no deserto, onde ninguém crê em nada, e morreram, segundo a carne, entende? Mas começa a vida no plano espiritual. Aqui vai ter continuação, porque não vai caber tudo nesse vídeo. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.